Existem várias simbologias na antiguidade, utilizando vários arquétipos, incluindo insetos, animais. Temos, por exemplo, o gato, que é venerado no Egito Antigo como a deusa Bastet. Também temos os ratos, que é endeusado lá na Índia, tem um templo deles que são até alimentados pelos indianos. Então, animais, insetos, aves são utilizados pelos antigos para representar também divindades e deuses. E aqui, neste estudo, vou apresentar o arquétipo das cabras, ou seja, do bode, para vocês. O arquétipo do bode. O bode de um animal que significa diversas coisas. Desde o tempo dos povos primitivos cultuava-se o bode como um animal sagrado. No Egito Antigo é representado para representar uma divindade suprema. No primeiro templo religioso dos hebreus, acontecia um rito chamado de Azazelo. Eziá significa bode em hebraico. Azelo significa partir, ou seja, bode partido. Um rito onde se reunia os discípulos do rei Salomão. Lá durante o período de uma época do ano que a gente chama de Yom Kippur, do perdão para o judeu. E nisso um bode sem defeito físico era sacrificado em um holocausto para Adonai, o Deus, o todo. Dentro do templo era tudo isso feito. Havia várias cerimônias de sacrifícios de animais relatados na Bíblia Sagrada. O próprio Abraão, ele sacrificava animais, como bovinos, cabras e bodes. Imolava estes animais em rituais de adoração a Adonai. Era chamado Brit, uma espécie de pacto com Elohim, o próprio Deus da criação. Acontecia no templo este rito de Azazel. Um bode era sacrificado para Adonai dentro do templo e outro bode era solto no deserto, simbolizando os pecados e iniquidades daquele povo. O bode tem uma simbologia forte, tanto no paganismo, misticismo e judaísmo antigo. Às vezes escutamos ideias de ironia de leigos, que o bode é um arquétipo de gnósticos somente satanistas. Existe essa ideia sombria e macabra na figura do bode. Ele é muito cultuado como um arquétipo poderoso por trazer muita virilidade, essa capacidade dele de reprodução e adaptação a qualquer ambiente que resida. O bode é um animal sagrado em várias culturas. Até dentro do próprio Egito Antigo, existe essa forte referência em seus escritos hieróglifos, tanto como em manuscritos de papiro, feito com plantas típicas do rio Nilo. Mas este culto ao bode vem de um tempo muito antes, desde o início da humanidade na Terra. Visão maçônica do bode. Embora alguns maçons ignoram, disfarçam, desviando-se do assunto. O arquétipo do bode é ligado à maçonaria, desde os primeiros ritos escoceses aceito da ordem, durante a Idade Média pelos Cavaleiros Templários. Voltando aos povos hebreus. Os hebreus eram um povo extremamente simples, que se dedicava muito ao pastoreio de cabras e bodes. Aqui vamos compreender até o que é a confissão católica. Pelo costume dos hebreus, o pastor ficava ali, com o seu rebanho o dia todo. Como o ser humano precisa contar, para alguém que faz alguma coisa boa ou ruim. Isso é um fato histórico, não é uma lenda. A pessoa fazia confissão no ouvido de um bode. Então o pastor pegava o seu bode de estimação favorito, e contava no ouvido dele, aquele segredo cabeludo, do qual ele fez algumas bobagens e tinha plena certeza que tudo se abafava ali mesmo com o bode. Pois o bode não ia contar nada a ninguém. Daí deu-se origem do arquétipo do bode no misticismo maçônico. Pelo segredo de guardar um segredo. A cultura do bode não é um misticismo. O próprio Baphomet foi desenhado pelo mago ocultista que também foi maçom grau 33. O Eliphas Levi. Existem algumas vertentes aonde coloca o bode androgeno do Baphomet. Por exemplo, um personagem místico. Uma personificação de um bode com corpo de homem e seios de mulher. Alguns maçons negam a ligação do arquétipo do bode. Mas o Baphomet é a dualidade cósmica entre a luz e as trevas, o bem e o mal. Segundo o mago Nelson, esta figura guarda todos os mistérios da alquimia oculta do universo. Apresento para vocês o significado de você sonhar com o bode. Fiquem ligados. Sonhar com bode e seus significados.
A cor do bode não é importante, se é preto ou branco, o que vai refletir no sonho será o ambiente e o humor do bode. Em algumas culturas, o bode é relacionado à fertilidade, virilidade e instintos naturais. Por outro lado, também o bode também significa a teimosia, a obstinação e até mesmo a luxúria. Se no sonho, o bode estiver agressivo e assustador, significa que você deve refletir sobre os seus medos internos, ou confrontos eminentes na sua vida real. Se o bode estiver calmo e manso, ou amigável, pode representar a aceitação de seus próprios instintos, ou uma reconexão com a sua natureza. É importante observar e considerar também o ambiente do sonho, e os específicos detalhes. Por exemplo, se o bode estiver em uma montanha, isso pode representar desafios a você superar. Se o bode estiver no campo verdejante, indica tempo de prosperidade financeira e crescimento nos negócios. Sonhar com um bode pode sugerir uma necessidade de confrontos e aceitação dos aspectos instintivos de si mesmo. Lidar com desafios eminentes, reconectar com a natureza e as forças primordiais. Segundo o mago Nelson em seus estudos maçônicos, o bode é uma figura que se ligou à maçonaria, porque no tempo da Idade Média, na Inquisição religiosa, que perseguiu e matou os Illuminatis de Baviera e vários maçons da época, como medida preventiva e de segurança da ordem, as cerimônias passaram a ser secretas entre os membros. Na residência onde acontecia as reuniões de loja, costumava-se amarrar um bode preto numa árvore e na frente da porta da casa. Este era um sinal usado pelos primeiros irmãos maçons, para identificar o local onde ia ser realizado as reuniões da fraternidade maçônica. Por hoje é só, pessoal. Gratidão por assistir e bênçãos fraternais do Mago Nelson. Amém e Etam.